Turma, hoje nós vamos falar sobre um fato histórico muito importante, que é sobre os nômades e sedentários, sobre como o ser humano parou de se deslocar de um lugar ao outro constantemente, passando a viver em um único lugar, tá? Então vamos ver aqui, ó, primeiro lá na página 11 do livro didático, grupos nômades. Os primeiros hominídeos eram nômades, isto é, não viviam muito tempo no mesmo lugar, ficavam mudando de um lugar para o outro. Como dependiam da coleta de frutos e da caça, sempre que o inverno chegava ou os alimentos se esgotavam, eles migravam em busca de locais com clima ameno e mais opções para coletar e caçar. Inicialmente, eles consumiam os alimentos encontrados ao acaso, como frutas e restos de animais. Com o tempo, desenvolveram técnicas de caça e de pesca que envolviam trabalho em grupo. Alguns tipos de pedra começaram a ser utilizados como instrumentos. Por exemplo, uma pedra, ao se chocar com o chão ou com outras pedras, poderia ficar com uma extremidade pontiaguda. Essa pedra lascada se tornaria uma ferramenta útil para cortar frutos e raízes. Então, aqui ao lado, ó, nós vemos agulhas, aqui à esquerda, e pontas de arpeões à direita, feitas de ossos há cerca de 15 mil anos. Ao perceber isso, os hominídeos começaram a lascar pedras, ossos e outros materiais disponíveis para criar lâminas cada vez mais finas e cortantes, como essas mostradas aqui na imagem. E com elas fabricar instrumentos como pontas de flechas, facas, machados, lanças, etc. Aqui temos a ilustração de como seria um hominídeo lascando a pedra, fazendo essa ferramenta. A carne dos animais abatidos era consumida crua. Somente quando os seres humanos descobriram como fazer fogo e controlá-lo, foi que passaram a aquecer e cozinhar os alimentos. Então, atividade 1. As atividades realizadas pelos primeiros grupos de seres humanos ainda são realizadas hoje? Então, essas atividades de ficar se deslocando, de pegar materiais da natureza ou materiais como ossos de outros animais para poder fabricar ferramentas, enfim, esses instrumentos que eles inventaram ainda são utilizados? Então, vocês vão explicar aqui a resposta de vocês, Como aqui não tem espaço suficiente para a resposta, então vocês vão explicar lá no caderno de vocês, tá? Coloca o número da página, o número da questão e a resposta de vocês à frente. Questão 2. A descoberta do fogo foi muito importante para a sobrevivência dos seres humanos. Além de possibilitar o cozimento dos alimentos, que outras vantagens o controle do fogo pode ter trazido para essas pessoas? Então, aí vocês vão colocar também a opinião de vocês lá no caderno, ok? Agora, lá na página 12, vamos ver sobre os povos sedentários. Então, olha lá. Ao longo do tempo, nossos antepassados, distribuídos entre os vários continentes do planeta, começaram a se tornar sedentários. O que é isso? O que isso quer dizer, Quer dizer que eles passaram a habitar em um lugar fixo. Então, ao invés de ficarem migrando de um ponto ao outro, como os grupos nômades, eles começaram a habitar lugares fixos, então começaram a virar sedentários, Vários fatores contribuíram para isso. Ao observarem que uma semente caída no solo poderia dar origem a uma nova planta, os grupos humanos começaram a plantar, e assim surgiu a agricultura. A domesticação de animais, como cães e cavalos, foi muito importante para a locomoção e as atividades de caça. Além disso, as ferramentas se tornaram cada vez mais complexas. As pedras, antes lascadas, passaram a ser polidas, tornando-se ainda mais resistentes. O mapa a seguir representa a época e a região em que algumas plantas começaram a ser cultivadas e alguns animais foram domesticados.
domesticados, perdão. Então vamos lá, domesticação de animais e o cultivo de plantas, 10.000 a 3.000 anos atrás. Então aqui nós temos os continentes, né? Continente americano, europeu, africano, asiático e Oceania. Então aqui tem os continentes e aqui tenho falando sobre ou a domesticação de animais ou o cultivo de plantas, né? E tem a data referente, né? Por exemplo, aqui 9.000 a 4.000 anos atrás, tomate, milho, algodão, entre outros, começaram a ser plantados lá no continente americano. E os animais, olha, 6.000 anos atrás, né? Por exemplo, aqui a ilhama também começou a ser domesticada lá no continente americano. Então, vocês vão observar esses elementos que o mapa está apresentando e vão responder. Questão 1. Quais dos animais e vegetais que aparecem no mapa fazem parte do seu dia a dia? Então, vocês vão ter que olhar com bastante atenção, tá? Quando eles foram domesticados? Aí vocês vão olhar aqui no ano, né? O ano que está aqui em cima em laranja. Em quais continentes? Aí vocês vão observar os continentes que estão aqui escritos, tá bom? E vão colocar as respostas de vocês também lá no caderno de vocês. Então, só para retomar, os grupos nômades, então, era uma forma de vida que esteve presente nos grupos humanos, né? Como uma prática humana de grupos que, ao invés de viverem fixos em um só local, eles se espalhavam-se pelo território à procura de alimento, né? Sua caminhada girava em torno dos recursos naturais disponíveis. Então, por exemplo, eles usavam ali as pedras, os frutos que eles encontravam ali onde eles iam. Mas quando se esgotavam esses recursos naturais, eles tinham que se mover para outros locais, certo? Então, eles viviam de caça de animais, da coleta de frutos da natureza. Porém, ao longo de um tempo, homens e mulheres foram desenvolvendo diferentes técnicas para suas atividades. Desta forma, inicialmente caçavam pequenos animais. Com o desenvolvimento de novas técnicas e utensílios, passaram a caçar animais maiores. Então, aquela questão que nós vimos aqui, né? Primeiro foram fazendo instrumentos não tão cortantes, depois já chegaram a instrumentos bem cortantes, bem afiados, bem finos, né? Então, eles foram adaptando e melhorando as técnicas de caça deles, né? Para conseguir, assim, caçar animais maiores, para auxiliar na manutenção e sobrevivência do grupo, né? Então, ao passo que esses grupos nômades foram tornando-se sedentários, foram também se tornando dependentes do trabalho coletivo. Ou seja, embora eles não tinham ainda criado um sistema complexo de trabalho, né, como a gente vê ultimamente e atualmente, as suas vidas eram pautadas pelas condições climáticas, pelo ritmo e necessidade do grupo e pela incidência de animais, né, dentre outras questões também de achar frutos, né, para colher, enfim. Então, depois que eles começaram a virar sedentários, eles foram percebendo que a agricultura, eles criaram a agricultura, né? Porque eles foram percebendo que a caída de sementes no solo poderia dar origem a uma nova planta. Então, aí eles descobriram a agricultura e possibilitou essa vida em um único local para eles, né? Uma vida sedentária. E aí possibilitou, consequentemente, também o aumento populacional e o cultivo de alimentos para sustentar o grupo durante todo o ano, certo? E essa necessidade de cultivo fez com que se tornasse necessário o domínio dos rios, a construção de obras públicas, né? E aí eles foram aperfeiçoando até chegar nos dias atuais, ok? Então, agora vocês vão fazer as atividades de vocês lá no caderno. Vou mandar foto para vocês da atividade, caso tenha alguém sem o livro,
tá? Não se esqueçam de me mandar foto depois para correção e qualquer dúvida que vocês tiverem podem me chamar também, ok? Beijos e bons estudos!